gente que o Rodrigo começou na Santa Ifigênia. É claro que deve ter alguma coisa antes da Santa Ifigênia, algo que passou antes e o Rodrigo vem cair na Santa Ifigênia. Conta um pouquinho mais para nós. Então, eu sou um cara de uma família muito humilde, né? E nós temos essa mania de falar de humildade com finanças, né? Então, eu vou até tirar a parte humilde, porque eu conheço muita gente que tem muita grana e é humilde, e gente muito pobre, muito arrogante. Então, eu vou consertar o que eu comecei dizendo aqui. Eu era de uma família muito pobre. Eu até brinco que eu ainda sou pobre, mas antes eu caprichava. Então, assim, e morávamos em Itapevi, Santa Cecília, um bairro que estava começando nos anos 80, e vivi uma vida assim de extrema miséria, com dificuldade de ter os alimentos básicos para sobreviver, de ter moradia, uma dificuldade muito grande. Quando minha mãe resolveu tomar uma atitude, sair dessa comunidade que nós morávamos, e ela veio morar de aluguel aqui na Rua das Motos, ali, General Osório, Guaianazes. Tem Guaianazes, Aurora, não é? Não, General Osório, Gusmões. Vitória, Gusmões. Gusmões com a Guaianazes. Sei. Gusmões com a Guaianazes. Então, ela resolveu ali pegar um kitnet. Na época falava kitnet, hoje é estúdio, né? Hoje é... Naquele tempo era kitnet. Evoluiu, né? Evoluiu, né? Tá um pouco mais bonito hoje. Mas é a mesma coisa. Uma porcaria, todo mundo pra usar um banheiro só, uma briga desgramada, tem que entrar 2 pra sair 2. É verdade. É a mesma coisa. Você que mora em estúdio não se sinta melhor do que o que morava em kitnet, não. E eu lembro que ela tomou uma decisão onde o aluguel dela era o pagamento dela mensal. Então, ela tinha um pagamento mensal, ela trabalhava aqui do centro, e ela falou, eu vou alugar e eu consigo alugar. Não consigo comer, não consigo me vestir, não consigo fazer mais nada. Só consigo pagar o aluguel. Isso daí você tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 16 anos na época. Foi isso em 96. Sou péssimo de data, mas 96, sim. 95. Porque um bairro que... Ela olhou para nós e falou, nesse bairro aqui, meus filhos não vão ser boa coisa. Eu preciso de sair daqui. E nós morávamos lá num terreno que era nosso. Né? Num terreno que era sim. nosso, mas assim, vivíamos abaixo da linha da pobreza. E ela tomou essa atitude de sair de lá e falou, vocês vão ter que me ajudar, porque eu pago aluguel e para comer, para se vestir, para água, luz, eu preciso de você e dos seus irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, um outro irmão mais velho também, eu sou o caçula, e assim nós fizemos. Lembro que ela nos levávamos para a igreja, ela começou a procurar com todo mundo da igreja emprego para mim. Você tem um emprego pro Rodrigo? Você tem um emprego pro Rodrigo? E eu lembro que o primeiro trabalho meu, pensando em ajudar minha mãe, foi no escritório de advocacia. Aqui próximo, bem próximo daqui. Escritório de advocacia, e a doutora chamava a doutora Deusa. E ela me ensinou que é o seguinte, que eu tinha que chegar no escritório e quando alguém ligasse, eu tinha que dizer, escritório de advocacia, doutora Deusa, bom dia. Cara, eu achava aquilo muita coisa para dizer. E ela saía, eu ficava lá, escritório de advocacia, doutora Deusa, bom dia. Escritório de advocacia, doutora Deusa, bom dia. Eu lembro que um dia eu estava indo embora, acho que no terceiro dia do meu trabalho, eu estava indo embora e o telefone tocou. Estava fechando a porta. Eu falei, atendo ou não atendo? Falei, atendo. Quando eu atendi, eu falei, alô? Era ela. Ela, mas eu não falei pra você falar escritório de advocacia. O dia inteiro falando. Eu falei isso o dia inteiro. Ela falou, não, quem não fala uma vez, não fala nunca. Nossa, eu achava essa pressão, ficar preso naquilo. E eu tinha que ajudar minha mãe. E ela mandava fazer as coisas, escrever muito. Eu não gostava. Ela queria mudar o meu vocabulário. Eu também não gostava que ela queria mudar meu vocabulário. Só que assim, ela tentou. Ela tentou, mas eu não consegui. Eu lembro que eu trabalhei para ela uma semana, cada dia eu aprontava uma coisa. Numa sexta-feira eu perdi a chave dela.
Eu perdi a chave do escritório, ela não conseguiu entrar, ela tinha umas audiências pra fazer, tinha que protocolar uns processos que estavam, o chaveiro. Fiz um inferno da vida dessa mulher. Falei, deixa eu falar pra você, descobri ali. Escritório. Não era o... Não é meu forte. Não dá. Era o... Não é, não consigo, não dá no escritório. Falei, mãe, vou te ajudar de outra coisa. Eu vendo sorvete, faz umas coxinhas que eu vendo, que eu já vendia na época que eu morava em Itapevi, mas isso não dá. E tinha um irmão da nossa igreja, né, que trabalhava para uma loja de som na Santa Efigênia. Não. Vendia na época que eu morava em Itapevi, mas isso não faz umas coxinhas que eu vendo no escritório. Não dá. Era o... Não consigo, não dá no escritório. Falei, mãe, vou te ajudar de outra coisa. Eu vendo sorvete, faz umas coxinhas que eu vendo, que eu já vendia na época que eu morava em Itapevi, mas isso não dá. E tinha um irmão da nossa igreja, né, que trabalhava para uma loja de som na Santa Efigênia. Não. O cara trabalhava nessas lojas que tinha muito som profissional na Santa Efigênia. Ainda não tinha os boxes. Não tinha a questão das galerias. Sim. Era só a questão das lojas grandes. Aí eu tentei entrar nessa loja. Quando eu entrei nessa loja, o irmão falou, vou levar você lá. Ele chegou perto do patrão e falou, Rodrigo, é um cara que tem um empenho bom. O Rodrigo é um cara que ele é desenrolado. O Rodrigo fala bem. O Rodrigo, vou falar pra você, rapidamente, só eu que ele não vai vender mais. O resto ele vai vender mais. E era um árabe que estava ouvindo o meu amigo, né, falar de mim. E ele falou assim, eu lembro que ele olhou pra mim e falou, não serve. Não serve. Eu não tinha falado nada. Ele falou... Nem abriu a boca, serve. ele não serve. Aí o meu amigo falou, mas ele não serve por quê? Ele falou, você vai vir aqui atender o cliente no lugar dele? Ele falou, não, eu vou atender meus clientes, ele vai atender o dele. Ele falou, até agora, vendedor ele quer ser? Fala nada, esse cara fala nada, esse cara não presta. E sem chance, falou pra mim que eu não conseguiria trabalhar de maneira nenhuma. Passou mais ou menos um mês, esse meu amigo saiu porque ia ter a primeira galeria da Santa Efigênia. Primeira galeria. Acho que é 180, 186, não vou lembrar, que eu sou péssimo com o número, mas é naquela quadra ali. A primeira galeria ele abriu para vender som. Abriu um boxezinho para vender som para carro. Primeira galeria. Primeira galeria foi o 218, se não me falha a memória. Não, teve uma antes. E depois foi o 452. 218 que você está dizendo é o Shopping Tijolinho? Não, o de Tijolinho é o 452. É o 452? Então, eu sei que é próximo daquela quadra. Sei que é do lado primeiro shopping foi o 218. Do lado direito. Meados de 96, 98, por aí, salvo engano. Aí teve a primeira galeria, ele pegou uma loja nessa primeira galeria. E eu falei, deixa eu trabalhar com você, já que eu não consegui emprego lá com aquele amigo seu. E ele falou, pô, eu não consigo abrir agora, tal, eu não tenho o que fazer. Ele tinha só um tipo de falante, que era um falante que era fabricado por um cara caseiro. Então nós tínhamos vários tipos de falante que nós tínhamos que dizer que era ruim e que esse caseiro esse caseiro era o bom. E quando o cara realmente queria o bom, o Pioneer 3385, 3388, quando o cara queria Texial, os caras falavam. Quando eles queriam o Pioneer, vendia-se muito Pioneer naquele tempo. Não sei se você lembra, vendia Pioneer demais. O que nós fazíamos? Tínhamos que correr lá na Galeria Pajé, comprar, subia correndo e entregava para o cliente. Então eu ficava, pra você ter ideia, eu fiquei lá na loja para não ganhar nada. Eu falei, deixa eu só aprender. Quero só aprender o que você está fazendo. Então, quando ele se sentia enrolado, eu falava para ele, deixa eu ir lá. Ele ficava meio assim, porque tinha que dar uns dólares, na época era meio dólar, tava aquele negócio de URV, real, uma bagunça, então era meio em dólar e tal. E às vezes, quando ele tava com 2, 3 clientes, ele falava, corre lá. E eu ia, corria, chegou uma hora que eu fui, fiz um negocinho errado também, moleque, e ele falou, pô, você não consegue mais. Mas você faz o seguinte, fica aqui na loja pra mim. Fica aqui na loja pra mim, que eu vou correr lá comprar. E eu tava trabalhando ainda de graça. E eu corro lá e compro. Mas a ideia nossa, a ideia dele, eu percebi que a ideia dele nunca era vender o Pioneer. Era vender um falante que chamava Harmonia Som, o nome do falante. Ele queria vender o Harmonia Som. Aí quando eu descobri essa ideia, o que eu fiz? Quando ele voltava com o aparelho, ele falava, cadê o cliente? Eu falei, não,
Eu vendi o Harmonia Som pra ele. Ele falou, pô, eu não acredito. Falei, eu vendi o Harmonia Som pra ele. Chegou uma hora, eu lembro que chegou uma hora que nós começamos a ter estoque de Pioneer. Porque toda vez que ele ia buscar, eu conseguia vender o da casa. Toda vez que eu conseguia buscar, e eu percebi que é o seguinte, ele começou a me dar um dinheirinho, outro dinheirinho, aí eu falei, tá na hora de eu me valorizar. Claro. Faltei 3 dias. Faltei 3 dias, falei, vou faltar. Porque assim, eu já falava pra ele, me dá um salário, ele não queria me dar um salário. Falou, pô, sou negão, mas eu não vou trabalhar escravo, não dá. Não tem como, não dá, não vou, não dá. Não. Falei pra ele, ele me chamou depois de 3 dias, tava desesperado, foi em casa atrás de mim, eu tinha ido pra casa da minha tia, e naquele tempo não tinha aquela facilidade de telefone, de zap, nós tinha o bip, lembra do bip? Nós tinha o bip. Então assim, ele me ligou e falou, no bip, vai e volta, 3 dias. Deixei ele sábado, deixei ele sexta, segunda-feira eu fui lá. E, pô, onde você tava? Eu falei, pô, você não queria ter compromisso comigo? Não, vamos fazer um salário. Fiz um salário com ele. Depois do salário com ele, fiquei uns 4, 5 meses. Falei, não, tá errado. Ele tem que me dar comissão. Comissão, porque salário fixo tá pouco. Acertei uma comissão com ele. Acertei uma comissão com ele. Nisso, o irmão dele já tinha loja. Ele já tinha loja. Foi quando foi chegando, porque aí era toda a loja que abria não era de game. A loja que abria primeiro, ela era de som para carro. Se eu estiver errado aí, vocês me corrijam, que vocês estão daqui também. Som para carro, começaram a abrir muito, e depois CD. A mídia. Lembra da mídia? Lembra da mídia? A mídia. Muitos, eram a mídia, as máquinas que duplicavam, que faziam, era uma coisa assim absurda. Mas o meu sonho nessa época era comprar a banquinha. Você lembra que tinha essas banquinhas, umas maletas, que na Santa Efigênia, em vez de ter esse monte de puxador, não tinha. Sim. Tinha. Era um caixote de madeira que abria e fechava. E era um ponto aquilo. Aquilo era um ponto. O cara comprava aquele ponto para ficar na frente da galeria. Ele comprava. Eu acho que o que está faltando para Santa Efigênia hoje, saindo de 96, 97, 98, indo agora para 2024, o que está faltando é a valorização. Isso é verdade. Exemplo, o puxador... O puxador ele é sócio. Que já foi uma solução e que hoje ele se torna um problema, e me perdoa se você é puxador. Mas hoje, é verdade. E hoje ele se torna um problema, ele não valoriza o espaço. Aquele tempo tinha uma valorização do espaço. Não era você chegar, você tinha que comprar. Tanto que o meu sonho não era ter loja. Tinha umas banquinhas que vendiam ferramenta. As banquinhas vendiam ferramenta demais. Então você tinha que comprar. Eu sei que era quase o preço de um carro, uma banquinha daquela ali. Um espaço daquele ali. Se você viesse com uma lixa de unha, parasse na frente de um shopping e falasse que ia vender, você não podia.